Bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde exploramos os mistérios mais intrigantes ao redor do mundo. Hoje, vamos conhecer os top 10 lugares mais misteriosos, que desafiam a lógica e despertam a curiosidade. A Ilha de Páscoa no Chile. A Ilha de Páscoa, também conhecida como Rapa Nui, é famosa por suas estátuas de pedras gigantes, chamadas moais. Essas estátuas, algumas das quais pesam até 80 toneladas, são um mistério arqueológico intrigante. O que mais intriga os pesquisadores e visitantes é como essas estátuas foram transportadas e erguidas, considerando o tamanho e peso delas, bem como o período em que foram criadas, há centenas de anos. As teorias sobre a construção dos moais variam, desde a ideia de que foram movidos com técnicas simples até especulações mais complexas sobre a ajuda de seres extraterrestres ou tecnologias perdidas. Além disso, o significado exato dos moais e o motivo de sua criação ainda não foram totalmente compreendidos. Alguns acreditam que eles representam ancestrais importantes, enquanto outros sugerem propósitos religiosos ou até mesmo marcadores de fronteiras tribais. O mistério que envolve a Ilha de Páscoa não se limita apenas aos moais. A própria história da ilha, sua colonização inicial e a construção de seus impressionantes sistemas agrícolas e de água também são temas de debate e especulação. A Ilha de Páscoa é um lugar onde o passado se mistura com o desconhecido, convidando os visitantes a contemplar a incrível engenhosidade e criatividade de uma civilização antiga, cujos segredos ainda estão esperando para serem completamente revelados. Stonehenge, Inglaterra. Stonehenge é um dos monumentos mais enigmáticos e icônicos do mundo. Composto por grandes pedras dispostas de forma circular, algumas com mais de 9 metros de altura e pesando várias toneladas, sua construção remonta a cerca de 2500 a.C., tornando-o mais antigo que as pirâmides do Egito. O mistério que envolve Stonehenge está principalmente em sua finalidade e na forma como foi construído, dado o conhecimento limitado de engenharia e ferramentas da época. Uma das teorias mais fascinantes é que Stonehenge foi usado para fins astronômicos, possivelmente como um calendário para prever eclipses solares e lunares e outros eventos celestiais importantes. A precisão com que os construtores antigos teriam que posicionar as pedras para alinhá-las com os solstícios e equinócios é surpreendente, levando à especulação de que eles possuíam um conhecimento avançado da astronomia. Outra teoria sugere que Stonehenge era um local de culto religioso ou cerimonial, com as pedras representando deidades ou sendo usadas em rituais especiais. O alinhamento cuidadoso das pedras com o movimento do Sol e da Lua poderia ter sido visto como uma forma de se comunicar com os deuses ou como um calendário sagrado. O mistério de Stonehenge também é alimentado pela falta de evidências escritas deixadas pelos construtores, deixando os arqueólogos e historiadores com apenas pistas físicas para decifrar seu verdadeiro propósito. A aura de mistério que envolve Stonehenge continua a intrigar e inspirar pessoas de todo o mundo, que buscam desvendar os segredos de uma das maravilhas antigas mais enigmáticas da humanidade. O Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é uma área geográfica no Oceano Atlântico, entre Miami, Bermuda e Porto Rico, conhecida por um número incomum de desaparecimentos misteriosos de aeronaves, navios e embarcações. Desde o século XIX, muitos relatos descrevem incidentes estranhos e inexplicáveis nessa região, incluindo o desaparecimento repentino de embarcações sem qualquer sinal de socorro ou explicação lógica. Uma das teorias mais famosas sobre o Triângulo das Bermudas é a ideia de que fenômenos naturais, como tempestades repentinas e correntes oceânicas incomuns, podem ser responsáveis pelos desaparecimentos. No entanto, essas explicações não conseguem explicar completamente todos os casos, e muitos mistérios persistem. Outras teorias sugerem a presença de forças sobrenaturais ou até mesmo extraterrestres no Triângulo das Bermudas. Relatos de luzes misteriosas, anomalias magnéticas e eventos inexplicáveis contribuíram para a reputação sinistra da região. Alguns acreditam que o Triângulo das Bermudas é um portal para outras dimensões ou que abriga uma base secreta alienígena. O mistério do Triângulo das Bermudas permanece, desafiando as explicações convencionais e alimentando a imaginação de pessoas em todo o mundo. As histórias de navios e aviões que desapareceram sem deixar vestígios são um lembrete sombrio da vastidão e mistério dos oceanos, onde o desconhecido espreita nas profundezas. A Zona do Silêncio, México.
Localizada no deserto mexicano de Chihuahua, a Zona do Silêncio é uma região remota conhecida por interromper sinais de rádio e comunicações, levando-a a ser chamada de Zona do Silêncio. Além disso, a área é famosa por sua flora e fauna únicas, bem como por fenômenos naturais incomuns. Um dos mistérios mais intrigantes da Zona do Silêncio é a presença de depósitos de minerais raros e fragmentos de meteoritos. Alguns acreditam que a composição do solo pode ser responsável pela interferência nos sinais de rádio, enquanto outros especulam que a região é uma área de energia intensa ou até mesmo um local onde as leis da física são diferentes. Além das anomalias magnéticas e interferências de rádio, a Zona do Silêncio também é conhecida por avistamentos de luzes estranhas no céu e fenômenos atmosféricos incomuns. Esses eventos contribuem para a reputação da área como um lugar de mistério e atividade paranormal. A Zona do Silêncio permanece como um dos lugares mais enigmáticos do mundo, desafiando a compreensão humana e atraindo aventureiros, cientistas e curiosos em busca de respostas para seus segredos. Sua atmosfera única e a aura de mistério continuam a alimentar a imaginação e especulação sobre o desconhecido. O Triângulo das Formigas, Japão. O Triângulo das Formigas é uma área florestal remota na região de Tóquio, no Japão, conhecida por um fenômeno estranho e inexplicável que ocorre com formigas. Nesta região específica, as formigas parecem se comportar de maneira muito diferente do que se observa em outras partes do mundo, o que tem intrigado biólogos e cientistas. O que torna esse fenômeno tão misterioso é que as formigas dentro do Triângulo das Formigas parecem estar em um estado de transe, andando em círculos sem um propósito aparente. Esse comportamento estranho e repetitivo tem sido observado por anos, mas até agora não há uma explicação científica definitiva. Alguns especulam que a vegetação local pode liberar produtos químicos ou odores que afetam o sistema de orientação das formigas, levando-as a esse comportamento. Outras teorias sugerem que forças magnéticas incomuns na região podem estar interferindo na capacidade das formigas de se orientarem corretamente. O Triângulo das Formigas continua sendo um enigma para os cientistas, e sua reputação como um lugar onde a natureza se comporta de forma misteriosa e inexplicável atrai visitantes e pesquisadores em busca de respostas para esse fenômeno intrigante. A Área 51, Estados Unidos. A Área 51 é uma base militar altamente secreta localizada no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Conhecida por sua associação com teorias da conspiração sobre alienígenas e tecnologias extraterrestres, a Área 51 é envolta em mistério e segredo. O que torna a Área 51 tão misteriosa é o nível extremo de sigilo em torno de suas atividades e instalações. Oficialmente, a base é usada pelo governo dos Estados Unidos para testar aeronaves militares secretas e desenvolver tecnologias avançadas. No entanto, devido à falta de transparência e acesso restrito, muitas teorias da conspiração surgiram ao longo dos anos, sugerindo que a Área 51 abriga evidências de visitas alienígenas à Terra. Relatos de avistamentos de OVNIs, objetos voadores não identificados, na região ao redor da Área 51 alimentaram ainda mais as especulações sobre atividades extraterrestres. A base também é cercada por histórias de testemunhas que afirmam ter trabalhado lá e que relatam tecnologias avançadas e experimentos secretos com tecnologia alienígena. Apesar das negações oficiais e do sigilo governamental, a Área 51 continua sendo um dos locais mais misteriosos e controversos do mundo, despertando a imaginação de pessoas em todo o mundo e alimentando teorias da conspiração sobre vida extraterrestre e os segredos que o governo dos Estados Unidos pode estar escondendo. A Floresta de Oia Baciu, Romênia. A Floresta de Oia Baciu é conhecida como uma das florestas mais assombradas do mundo, repleta de relatos de atividades paranormais e eventos inexplicáveis. Localizada perto da cidade de Cluj-Napoca, na Transilvânia, esta floresta é cercada por lendas e mistérios que a tornam um destino intrigante para caçadores de fantasmas e entusiastas do paranormal. O que torna a Floresta de Oia Baciu tão misteriosa são os numerosos relatos de pessoas que experimentaram fenômenos inexplicáveis enquanto estavam lá. Desde avistamentos de aparições fantasmagóricas e luzes estranhas até desorientação e perda de tempo, a floresta parece ter uma aura de energia sobrenatural. Um dos fenômenos mais conhecidos da Floresta de Oia Baciu é o Círculo de Energia, uma área onde as árvores crescem de forma estranha e onde a vegetação é escassa. Alguns acreditam que essa área é um portal para outras dimensões ou um local de intensa atividade paranormal.
Embora alguns céticos sugiram que os fenômenos podem ser explicados por causas naturais, como o campo magnético da área, a aura de mistério e medo que envolve a floresta de Oiabasil persiste, atraindo aqueles que buscam respostas para os segredos que ela guarda. A Ilha das Bonecas, México. A Ilha das Bonecas, localizada nos canais dos arredores da cidade do México, é um lugar sinistro e carregado de mistério. A ilha é assim chamada devido à grande quantidade de bonecas penduradas em suas árvores, criando uma paisagem macabra e assustadora. A história por trás da Ilha das Bonecas é tão sombria quanto sua aparência. Diz a lenda que o antigo dono da ilha, conhecido como Dom Julián Santana Barreira, encontrou o corpo de uma menina afogada nas águas próximas à ilha. Em homenagem à menina, ele começou a pendurar bonecas em toda a ilha como forma de proteção contra o espírito dela, que ele acreditava assombrar o local. Ao longo dos anos, Dom Julián continuou a colecionar e pendurar bonecas, muitas delas danificadas e deterioradas, criando uma atmosfera ainda mais sinistra na ilha. Disse que as bonecas estão possuídas pelo espírito da menina e que seus olhos seguem os visitantes enquanto eles exploram a ilha. Embora a Ilha das Bonecas tenha se tornado um destino turístico popular para aqueles que buscam experiências paranormais, a aura de mistério e tristeza que envolve o local é palpável. A ilha continua a intrigar e assombrar os visitantes, que se perguntam sobre a história por trás das bonecas e sobre o que mais pode estar escondido nas águas sombrias ao redor da ilha. A cidade submersa de Yonaguni, Japão. A cidade submersa de Yonaguni é uma formação rochosa subaquática localizada ao sul do Japão, perto da ilha de Yonaguni. Descoberta por acidente por mergulhadores na década de 1980, essa estrutura intrigante é composta por terraços de pedra, pilares e ruínas que se assemelham a uma cidade submersa. O mistério em torno da cidade submersa de Yonaguni reside em sua origem e em como ela foi formada. Alguns acreditam que as formações são naturais, criadas por processos geológicos ao longo de milhares de anos. No entanto, outros argumentam que as características complexas e os padrões simétricos das rochas sugerem uma origem artificial, possivelmente construída por uma antiga civilização. Além disso, há evidências de escadas, plataformas e estruturas que se assemelham a um templo ou palácio submerso, aumentando o mistério e a especulação sobre a verdadeira natureza da cidade submersa de Yonaguni. A falta de evidências concretas e a controvérsia em torno de sua origem mantém esse local como um enigma arqueológico e um destino intrigante para mergulhadores e pesquisadores. A cidade submersa de Yonaguni continua a desafiar as explicações convencionais e a alimentar teorias sobre civilizações antigas perdidas e o potencial de descobertas arqueológicas significativas nas profundezas do oceano. O Castelo de Bran, Romênia. O Castelo de Bran, muitas vezes chamado de Castelo do Drácula, é uma fortaleza medieval localizada nos arredores de Brasov, na Romênia. Conhecido por sua associação com a lenda de Drácula, o castelo é envolto em mistério e mito, alimentando a imaginação de milhões de pessoas em todo o mundo. A ligação entre o Castelo de Bran e Drácula vem da associação feita entre o personagem fictício de Bram Stoker, o Conde Drácula, e Vlad III, também conhecido como Vlad, o Empalador, um líder histórico romeno conhecido por sua crueldade. Embora não haja evidências de que Vlad tenha realmente vivido no castelo, a atmosfera sombria e a arquitetura gótica do local contribuem para sua reputação como lar de um vampiro. A aura de mistério em torno do Castelo de Bran é reforçada por relatos de avistamentos de fantasmas e atividades paranormais dentro das muralhas do castelo. Visitantes e funcionários afirmam ter visto sombras inexplicáveis, ouvido passos sem origem aparente e sentido mudanças inexplicáveis na temperatura ambiente. Além disso, a própria história do castelo, com suas passagens secretas e salas escondidas, alimenta a imaginação de quem visita o local. O Castelo de Bran é um símbolo não apenas da lenda de Drácula, mas também de mistério e fascínio pelo desconhecido, atraindo aventureiros e amantes do sobrenatural de todo o mundo em busca de emoções e experiências únicas. Agradeço a todos vocês por assistirem a este vídeo e por explorarem conosco esses 10 lugares incrivelmente misteriosos ao redor do mundo. Espero que tenham sido tão fascinados por esses mistérios quanto eu. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de curtir o vídeo e seguir o canal para não perderem os próximos vídeos cheios de curiosidades e mistérios do mundo. Obrigado mais uma vez e até a próxima aventura!